deve estar se perguntando por que eu estou usando esse capacete. Então coloca o seu capacete aí, porque lá vem pedrada. O pastor Silas Malafaia não afrouxou para Miguel Oliveira. O vídeo que eu vou mostrar para você aqui está pegando fogo, meu irmão. Se fosse você, ó, eu me protegia já com o capacete, porque o negócio tá pegando fogo. Você sabe que o pastor Silas Malafaia, ele não afrouxa pra ninguém. Você sabe que o homem é osso duro de roer. Só que eu acho que você não viu ainda. Eu vou ter prazer de te mostrar aqui agora o que ele falou sobre Miguel Oliveira em um podcast. E Miguel Oliveira também no podcast. Veja a resposta de Miguel Oliveira. Meu Deus do céu. O que é isso? Gente, nós às vezes não gostamos de algumas atitudes do pastor Silas Malafaia, discordamos de muita coisa, inclusive tem coisa que eu quero trazer aqui para vocês, um vídeo polêmico do Silas Malafaia que eu quero trazer aqui para você. Mas, no entanto, o Silas Malafaia é um senhor vivido, que conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia. É um homem que pode parar e dar conselho a qualquer jovem. Isso ninguém pode negar. Você pode até não concordar teologicamente com o pastor Silas Malafaia em alguns quesitos, em alguns aspectos, mas que ele tem muito conselho para dar para essa nova geração, isso ele tem. Mas o que ele falou sobre Miguel Oliveira nesse podcast com Miguel Oliveira é muito interessante, é muito impactante. Gente, eu vejo aí nessa internet crianças de 9, 10 anos, 8 anos, pregando para adultos, querendo exortar, passar sermão, lição de moral para adulto. Eu te pergunto e você vai responder aqui agora. Você concorda em ver criança pregando para adulto? Criança passando sermão para adulto? Criança exortando adulto? Coloca aqui se você concorda ou não. Agora, se você concorda, você coloca o porquê você concorda. Se não concorda, você vai colocar o porquê você também não concorda. Eu darei a minha opinião agora. Por que eu não concordo? Gente, você já imaginou uma criança de 9 anos, 10 anos, passando sermão para um homem de 60 anos de idade, exortando um homem de 70 anos de idade, exortando uma igreja vivida, exortando uma igreja que tem, na sua maioria, homens adultos, que é casado, tem família, viveu por coisas terríveis que forjaram o caráter dele. Aí vem uma criança de 10 anos e começa a exortar a igreja, começa a bater na igreja. Gente, Deus não é possível. Não é possível que Deus vai fazer um negócio desse. Até porque Deus manda. O conselho de Deus é que os jovens dêem ouvido aos conselhos dos velhos. O que isso tem a ver com o vídeo que eu quero trazer aqui hoje? Gente, eu vou colocar o capacete aqui de novo. Espera aí. A pedrada vai ser certa. Ele, o Miguel Oliveira, saiu torto desse podcast. O negócio não foi brincadeira. Mas eu quero colocar o vídeo para você ver. Veja esse recado aqui. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira. Não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim. Eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi
E eu não me arrependo porque, de fato, eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas. E graças a todo esse complemento eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$ 2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que tá ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com o curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Vamos ao vídeo de hoje. Gente, Miguel Oliveira no podcast, deixa eu lembrar o nome desse podcast aqui. Você pode entrar lá e ver todo o vídeo na íntegra. É o Pode Crer, se não me engano é isso mesmo, Pode Crer. Você entra lá e vê todo o vídeo na íntegra, porque eu esqueci o nome do podcast. Mas, de qualquer forma, se não for Pode Crer, eu vou deixar escrito aqui na tela pra você. Você pode entrar lá, ver todo o vídeo na íntegra, tem a entrevista com o Júnior Trovão, com o Miguel Oliveira, com o Silas Malafaia. Você pode entrar lá e assistir esse podcast na íntegra, tá bom? Agora veja primeiro uma parte do podcast com o Miguel Oliveira, logo após o pastor Silas Malafaia. Ele vem com pressão. Veja isso aqui. Miguel, você tá muito famoso. Você é novo, mas eu vou perguntar, né? Mas aí as meninas estão assediando aí? Eu sou aclamado por elas, né? Mas falando sério, já teve. Eu queria perguntar isso também. Alguma menina já tentou alguma coisa? Assim, eu tô falando até de forma respeitosa, assim. Assim, E você falou, olha, eu não, mostrei irmã, pra não eles, quero. eu mostrei pra eles ontem. É como se blindar, né? Porque... O que eu recebo de E o direct? direto. Não, direct eu tranquei o direct, né? Ninguém consegue. Mas acaba culto, às vezes vem um obreiro com 3, 4 envelopes de papel, de cartinha que elas mandam pra mim. Você chega a ler essas cartas ou você nem? Eu leio, tal, guardo com todo carinho, mas às vezes termina assim, namora comigo, aí não dá, né, mano? E como é que... Miguel vai namorar o quê? Só com 20? E assim, 18? aí ela faz o seguinte, né? Ela tem umas que faz o seguinte, deixa eu fazer aqui pra ficar igual, né? Aí ela faz o seguinte, põe aqui, né, a carta completa, né? Aí põe assim, namora comigo? Aí põe um quadro. Sim ou não? De sim ou não, pra me preencher. Eu tenho assim, eu acho que eu tô no cartório, eu tenho que preencher. Sério mesmo. Tem que assinar ainda. Ô, Miguel, é muito bom ver você sendo descontraído aqui, né? Rindo. Mas a Natália fez uma observação que quando você chegou aqui, você estava bem sério, né? E ela falou que isso pode ser até um seu jeito de se proteger, né? Porque você não conhece a gente, tá vindo desse tanto de polêmica. Não, eu sou assim mesmo. Eu tenho... hoje, eu não sei se a pessoa que tá vindo tirar... Ele ri lá. O que foi, Albert? A carta que a namorada dele mandava, a Monique, Era assim? demorava pra chegar 2 meses. Carta desatualizada, mano. Mas hoje... Você não sabe quem tá falando, né? Se a pessoa tá Hoje- com boa intenção ou má intenção. Assim, quem me conhece de verdade, sabe que eu sou um amor de pessoa, mas eu tenho precauções. Eu não sei se a pessoa que tá vindo pra me fazer um bem ou um mal, né? Eu recebi muitas ameaças de morte
a minha estrutura física ficou em risco. Então, assim, hoje a pessoa que ela vem com, às vezes, com uma piadinha, eu consigo discernir quando a pessoa está brincando e quando a pessoa está levando na maldade, né? Por exemplo, quando eu já relatei, o cara veio dando risada, eu tava na rua, ele veio dando risada, ele pegou e falou assim, como que você consegue ser tão pilantra nessa idade? Como que eu consigo responder uma pessoa assim, sem ter uma fisionomia séria? Se eu entro dando liberdade, eu dou liberdade para aquela pessoa fazer o que ela bem entender, certo? Eu dou liberdade para ela. E a liberdade, ela tem que ser colocada em quadrados e ela tem que ser colocada em pontos. Eu libero aquilo que eu quero liberar na medida que eu quero liberar. Eu não posso chegar dando 100% da minha alegria, eu não posso dando 100% da minha tristeza. Eu tenho que ser neutro. Independente daquilo que eu for fazer. Hoje as pessoas agem por emoção e não por razão. Por isso que muita gente quebra a cara. Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre penso primeiro. Agora, depois de... O Miguel Oliveira, gente, vamos falar um pouquinho sobre o Miguel Oliveira. O Miguel Oliveira, apesar da pouca idade, 15 anos, se não me engano, ele tem postura de homem. Fala como se fosse um verdadeiro senhor, um homem posturado, fala bem. Mas ainda não é um homem. Ainda é um jovem que deveria ter o seu caráter moldado. Deveria ter o seu caráter moldado. Moldado por quem? Pelas pessoas que o assessoram. Pelas pessoas que são responsáveis por ele. No momento, acredito que o pastor Júnior Trovão é mais responsável pelo Miguel do que os próprios pais do Miguel. O pastor Silas Malafaia vai falar sobre isso também. Veja um trechinho do vídeo aqui do pastor Júnior Trovão falando sobre Miguel Oliveira nesse mesmo podcast. Queria que você falasse, agora o senhor está mais próximo dele, sua esposa também. Queria que o senhor falasse sobre essa proximidade de vocês, por que o senhor está próximo dele e o que o senhor vê de tudo que aconteceu com ele nesses últimos meses, que ele era um menino não tão conhecido e agora veio... Eu conheci ele nessa fase, dele não conhecido, mas sendo usado por Deus. Eu fui em alguns eventos que eu fui pregar, ele deu umas saudações na minha frente e eu vi quanto Deus usava ele. Quando eu já tinha uma certa amizade com ele, ele ia sempre onde eu pregava, tá? A gente foi criando um vínculozinho, tive o telefone dele, até que surgiu essa questão toda e toda essa polêmica, e eu fui acompanhando de longe, dando conselho a ele, eu aconselhava ele nos bastidores, comecei a se aproximar um pouco mais dele e dando conselho a ele. Até que agora, de lá pra cá, aí se estreitou um pouco mais a amizade, eu falei, eu vou ajudar ele. Mas pode perguntar ele aí, ó. Pode perguntar a ele. Eu sempre falo, quer chegar perto de mim? Não tira foto, não fica expondo nada. Ele sabe. Não quero que exponha nada, não quero que posta nada. A postagem que eu fiz ontem foi justamente porque já chegou aqui no limite. E foi onde eu quis transmitir o meu pensamento. De a igreja ora para que Deus salve o pecador, mas tem dificuldade de perdoar quem peca. Então, mas o meu interesse ao Miguel, assim, eu não estou falando isso aqui por nenhum sentimento de arrogância nem nada, mas eu não preciso dele, né? O meu intuito em si, nada, seja financeiro, nada da imagem dele, meu intuito aqui é ajudar ele, é estender a mão para ele, porque como eu falei, imagina um menino desse se revoltando e entrando pro tráfico de drogas, tendo ódio da igreja. Então as pessoas não veem isso. E ele é um menino muito bom, uma inteligência extraordinária, gosta de ler bastante, muito. Lógico que com as pessoas com que ele tem confiança, ele aí vira o adolescente. É o adolescente que você chega, a menina até detectou ali, tá o jeitinho dele, mas é ele. Então assim, mas é um menino que tem um talento extraordinário, é um menino de oração, tem dom, e é uma árvore que está sendo podada e daqui a pouco, daqui a uns anos, vocês vão ver o Miguel aí explodindo para a glória de Deus, Jesus salvando através da vida dele, fazendo uma obra poderosa com ele e através dele. Agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, espera aí. Estamos prontos agora para ver o vídeo do pastor Silas Malafaia. Hoje tem Quando medo. a gente fala hoje, eu lembro muito do Miguel, né? Que tá muito em alta.
Eu queria que o senhor falasse dele, o que que o senhor identificou ali nele, se existe verdade, se os líderes dele estão certos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode quebrar fases e você também não pode estar fora de uma orientação pastoral. O grande problema é quem está orientando. Aqui é que está a chave. Não é propriamente o menino, certo? Mas é quem limita e quem ele orienta. Ele. Eu jamais vou atacar um garoto, né? Mas lamento profundamente que está mal orientado. Essa que é a questão. E você não pode ser dono do seu nariz com 14 anos. Eu não era, eu tinha um pai, certo? Uma mãe, educadores cristãos, educadores seculares, eu criado dentro de uma igreja e sabia o que era autoridade espiritual e era corrigido. Quando um garoto não é corrigido, e hoje tem um fator muito diferente daquela época, que hoje tem uma coisa chamada rede social. Aí o cara vira famoso da noite pro dia. E fama não é uma coisa fácil para se lidar, nem para adulto, quanto mais para criança. Nem para adulto. A pessoa se transpassa, se acha na brincadeira que eu digo a última Coca-Cola do deserto, e aí começa a bobagem, começa a besteira, começa a meninice, por falta de quem é adulto, de orientar. Por exemplo, um garoto não pode estar andando para cima e para baixo, viajando para lá e para cá, pregando, exortando. Eu não pregava para exortar quando era garoto, eu pregava para ganhar alma para Jesus. Ai de mim! Se naquela época eu usasse uma palavra para exortar os outros, acabava a minha sopa na hora. Eu pregava porque eu pregava o evangelho, ganhando almas para Jesus, não é para usar sobrenatural, ou para exortar adulto, ou para exortar a igreja. Negativo. Ele não tem autoridade, nem um garoto tem autoridade para vir exortar a igreja. Deus é um Deus. Jesus, quando era garoto, a Bíblia diz em Lucas 2,51 que ele era sujeito a seus pais. Jesus era sujeito a seus pais. Eu não vi, Jesus pregou no templo, disputava com as autoridades, né, do templo, quando ele foi pego. Eu estou falando do Cristo Deus. Mas Jesus não começou o ministério dele com 14 anos, nem com 13 anos, nem com 12 anos, porque ele estava submisso a uma autoridade. Então a questão não é um garoto, uma menina ser usado por Deus. A questão é quem é o mentor, quem está orientando, ou se ele está imitando gente que não é para ser imitada. Quem está imitando gente que precisa crescer. Porque tem cara de 40 anos que é menino. Pastor, e também o senhor acredita que falta o senso crítico por parte dos cristãos? Para ter discernimento do que deve ser consumido, do que deve ser ouvido ou não? Nós estamos vivendo um tempo. Eu ensino o povo da igreja que eu sou pastor. A ignorância dá poder ao diabo. A ignorância dá poder ao diabo. O conhecimento liberta da ignorância. Qual é a única coisa que destrói o povo de Deus? Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não tem diabo, não tem PT, não tem governo, sistemas que vai destruir o comunismo, o povo de Deus. Mas a ignorância. E lamento, nós estamos vendo uma geração ignorante na palavra. Vive de momento. Vive do aqui e do agora. Ninguém quer parar. Existe uma coisa, as redes sociais, o papel delas é informar. E lamento dizer, muitas vezes, informação deturpada. Redes sociais não têm o objetivo de trazer conhecimento. Conhecimento você tem que buscar. Você tem que fazer uma coisa que a gente... Não é leitura, sabe? É meditar. Meditar é inferir, é analisar. Essa geração... Você nunca vai ver na Bíblia mandando ler a Bíblia. Não tem nenhuma passagem assim, ó, leia a palavra, não. Medita na palavra. Tá? Meditar, né? Tá lá o Salmo 1, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nele de dia e de noite. Analisa, infere, percebe, usa a inteligência para poder ir lá para a memória de longo prazo. Aí fica na memória de curto prazo, que é descartável rapidamente. Então, hoje, o que falta ao povo de Deus é conhecimento. Estamos muito afeitos a momentos, sabe? A coisas de impacto, a movimentos, e não a conhecimento, a sentar, a aprender, a ouvir quem tem conteúdo para ensinar,
sabe? Então, é muita festa, é muita coisa assim, sabe? Emocional. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a Bíblia não me mostra, não me dá isso, mas dá, a palavra de Deus mostra uma igreja primitiva que buscava o conhecimento, que queria o conhecimento. Então, acho que esse é um problema dessa geração, muito superficial, muito atrás de movimento e pouca profundidade na palavra. Gente, como vocês podem ver aí, podem perceber, o pastor Silas Malafaia não errou uma vírgula sequer naquilo que ele falou. O pastor Silas Malafaia não errou um ponto sequer naquilo que ele falou. E se o Miguel Oliveira parasse, prestasse atenção no que esse homem falou, no que o pastor Silas Malafaia falou, o Miguel cresceria um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro homem de Deus. O pastor Júnior Trovão disse aí no vídeo que você viu que ele não depende do Miguel Oliveira, que ele não precisa do Miguel Oliveira, que ele está ajudando o Miguel Oliveira. Mas na primeira oportunidade que ele teve de ajudar o Miguel Oliveira, o que ele fez foi aumentar o valor da agenda do Miguel Oliveira. Ele não está forjando um pregador do evangelho. Quando eu vi o Miguel Oliveira dando uma saudação, eu vi o quanto Deus usava. Na cabeça dele é o seguinte, ele ouviu o Miguel Oliveira pregando, o Miguel Oliveira fala muito bem, verdade, tem uma oratória muito boa, verdade, e o pastor Júnior Trovão escutou isso aqui, ó. O Miguel Oliveira começou a pregar e o pastor Júnior Trovão escutou isso aqui, ó. Din, 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 din. Vou assessorar esse menino. Esse menino tem futuro. Na pregação? Não. Tem futuro como empresário da fé. Agora, eu te pergunto, se Jesus descesse aqui, eu vou assessorar Miguel Oliveira, Jesus falando isso, você acha que Jesus aumentaria o valor da agenda do Miguel Oliveira? Miguel, a partir de hoje, vai cobrar 8 mil para poder pregar. Se Paulo fosse assessorar Miguel Oliveira, assim como Paulo assessorava, entre aspas, aqui Timóteo, você acha que que Paulo, por exemplo, aumentaria o valor da agenda do Miguel Oliveira? Leia as cartas de Timóteo e você vai ver conselhos eternos que Paulo dá a Timóteo. Nenhum desses conselhos referente a valor cobrar da igreja do Senhor. Se a Bíblia fala, sejam meus imitadores, como eu sou, Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar as atitudes de Paulo. E nenhuma dessas atitudes inclui extorquir a noiva do Senhor. Mas aí ele vai parar de falar The Orph, The King, The Power. Ele vai parar de ter as visões loucas, porque eu não sei nem se ele parou. Mas eu vi partes das pregações depois de toda essa polêmica, continua a mesma coisa. Porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mensagem da cruz não é sobre o que Deus vai fazer. A mensagem de Cristo é sobre o que Deus já fez, sobre o que Cristo já fez, que foi morrer por nós na cruz do Calvário, para nos garantir vida, para nos garantir salvação. Agora, porque Deus vai abrir aquela porta, porque ele fala isso, porque no glória da igreja Deus está fazendo milagre, porque no glória da igreja Deus está abrindo porta, porque no glória da igreja Deus está curando, Deus está fazendo, não estou falando nada disso. Deus está olhando e falando, não estou fazendo nada disso, é você que está falando, você que está prometendo, não estou prometendo. Sabe o que é isso? É saber mexer no emocional das pessoas. É saber mexer no psicológico da pessoa. Então, se eu gritar aqui, Deus vai curar a minha família. Se eu gritar aqui, Deus vai entrar na minha causa. Deus não está prometendo isso. Por que o Miguel Oliveira fala isso? Porque pregadores, nós gostamos de barulho. E para isso, vale a pena mexer no psique das pessoas. Comente aqui a sua opinião. Pastor Silas Malafaia arrebentou ou não? Se você gostou do vídeo, pode se inscrever. Agora, se eu enrolei muito hoje para mostrar o vídeo, você vai comentar aqui, você é muito enrolado, irmão. Comente aqui.